Olá pessoal, bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal da AC. No vídeo de hoje eu irei dar continuação ao desafio Mermaid. Dessa vez eu fiz 4 personagens. Fiz primeiro, como vocês podem estar assistindo aí, deixei rapidinho o processo, porque demorou bastante na realidade, né? Se eu fosse deixar o bruto ia ser 3 horas de vídeo. Então eu dei uma aceleradinha, porque como são 4 personagens ia ficar muito maçante, né? E aí são 4 personagens do dia... A que eu tô fazendo é do dia 14, né? Que seria do dia de sexta-feira. Que é o desafio do Octopus, que é o polvo, né? Seria uma sereia com aparência de polvo, né? E aí eu fiz o rascunho dela. Usei a lapiseira da Pentel, a Fiesta 05. A que eu tô usando sempre em todos os desenhos. Porque como eu vou pintar com aquarela, ela solta menos grafite. Então ela é melhor, né? Hoje eu vou falar menos no vídeo, porque como são 4 personagens, não tem muito o que falar. Eu só fui desenhando conforme cada desafio, né? Peguei algumas referências no Pinterest, mais ou menos, pra me ver como é que eu poderia desenhar. E então ficou uma coisa mais bem criativa mesmo do que pensada, né? Fui fazendo ali conforme foi saindo. Eu usei as canetas da Uni, a Pincel Brush e a da Sakura, a 01. A 01 para fazer os detalhes de dentro, porque ela é mais fina, né? E a Brush para dar esse efeito de grossura no contorno, né? Aí nessa segunda personagem eu fiquei meio em dúvida, porque o nome do desafio do dia 15, dia de hoje, né? Era desafio Ball, eu acho que é assim que se fala. Só que Ball tem 2 traduções. Pode ser traduzido como arco ou como laço, né? Aí, pra não ficar dúvidas, eu fiz os 2. Eu fiz ela segurando um arco e na parte da cauda dela, na onde fica as escamas, eu fiz como se fossem escamas em formato de laço. Só o contorno assim do laço, não um laço em si, né? E aí nessa parte do braço eu tive um pouquinho de dificuldade, porque eu queria fazer um negócio meio tridimensional, com perspectiva, como se ela estivesse apontando um arco pra frente. E aí eu tive um pouquinho de dificuldade na hora de fazer a mão dela, né? Mas no final eu acho que ficou um pouco. Pro tempo que eu gastei, eu acho que ficou ok, né? Óbvio que se eu for fazer bem certinho, eu tenho que fazer fora da câmera, né? Porque isso leva tempo. E fazer perspectiva não é fácil. Essa é a do dia 15, que seria o dia de hoje, né? No dia que esse vídeo está indo ao ar. E aí eu paro uns minutinhos pra pensar como é que eu vou fazer a expressão dela. Aí eu lembrei que eu tinha comentado que eu queria fazer meio vilã, meio, né, sem a cara da princesa da Disney. No caso, sereia da Disney, né? Mas essa ficou um pouquinho. As outras não ficaram, não. As outras ficaram com cara de vilãzinha mesmo. E aí, pra mim, eu tive que virar o caderno. Não sei se vocês conseguem notar essa diferença, mas eu virei o caderno porque eu sou canhota, né? E aí, pra desenhar no canto esquerdo, é muito difícil pra mim, porque minha mão fica
fica desnivelada com o caderno e a mesa, né? E aí eu tenho que virar quando eu vou desenhar ou quando eu vou escrever, principalmente quando eu vou escrever, tanto é que era uma coisa que comentavam muito na escola, que eu praticamente virava o caderno de cabeça para baixo. Porque você começa a escrever da direita para esquerda? É da direita para esquerda, né? Ou é da esquerda para direita? É da esquerda para direita. E aí pra mim não dava certo, porque ou minha letra ficava tudo fora da linha, ou ficava tudo garrancho. Aí eu tinha que virar o caderno do lado contrário para conseguir escrever. E a mesma coisa é para desenhar. Privilégios que poucos têm, né? Ou dificuldades, se quiser pensar assim. Aí essa é seria do dia 13. Desafio do dia 13 de maio. E aí ela seria a sereia alien, né? E aí eu fiz também eu acho que ficou mais cartunesco. Essas outras duas aí ficou mais cartoon do que tudo, né? E aí eu também fiz o rascunho do dia 12, que seria Rainbow, que é arco-íris. E aí eu fiquei meio, como é que eu vou fazer uma sereia arco-íris? Aí vocês vão ver como é que eu enfiei o diacho desse Rainbow no meio da história. Porque a da Alien é padrão, é clichêzão. Você faz uma cabeça de Alien e um corpo de sereia. Mas do Rainbow não tava assim. Eu fui fazendo e depois eu pensei como é que eu vou encaixar esse Rainbow. Eu pensei em fazer um arco-íris no fundo, ou sei lá, uma tiara, não sei, mas aí vocês vão ver onde foi que eu coloquei. Eu ia fazer só do dia 14 e 15, mas aí eu quis fazer as outras também. Eu vou refazer também a dos outros dias que eu não fiz, que é do dia 12 pra trás, né, que seria... Eu fiz a do dia 6, postei a do dia 6, aí ficou faltando do dia 7 até o dia 11. Aí eu vou fazer elas, só que eu vou fazer elas à parte pra mim. Não vou fazer ela como vídeo do canal, não. Aí a gente chegou na parte de... Eu já dei toda a line art, né? Fiz com caneta nanquim todas elas. Dessa vez eu usei a caneta nanquim certa. E aí, foi aí que eu decidi encaixar o arco-íris. Eu fiz ela toda colorida, toda. As 7 cores, eu não lembro agora. Acho que são 8 cores. Eu encaixei tudo nela, gente. Pintei ela toda colorida. Fiz o cabelo, não sei se mostra muito no vídeo, mas o cabelo tá amarelo e laranja. Os olhos também estão bicolor. E no corpo dela eu encaixei as outras cores que faltaram. A pele também. Pra pintar eu usei o pincel 02 de cerdas sintéticas. E o pincel da Tigre número 10, que ele também é fininho. E aí dá pra preencher essas áreas maiores. E a da Alien não tem segredo, né? Eu pintei ela toda com 2 tons de verde. E deixei. A do povo também, eu fiz ela toda... Eu ia fazer ela roxa, mas eu já tinha colocado roxa na outra. Aí eu peguei e coloquei esse tom de azul meio celeste nela e ficou até que bonitinha. Na real foi a que eu mais gostei das 4, né? Que é foi o desenho mais diferente que eu fiz. E aí para dar sombra, só você escolhe um lado. Tipo, se você acha que a luz vai vir do lado, tem que sempre vir do lado contrário. A sombra tem que ficar do lado contrário da luz sempre. Então se você faz a sombra pro lado direito, a luz vai vir do lado esquerdo. Você faz a sombra do lado esquerdo, a luz vem do lado direito.
Aí o papel que eu tô utilizando é um papel de 200 gramatura. É um papel que também é um mix media, que também serve para aquarela. Não para tantas camadas, mas você ainda consegue trabalhar com ele ainda. Aí eu voltei nas outras duas para fazer a sombra. Ficou bem diferente mesmo do que eu tô acostumada a fazer. Geralmente eu faço personagens mais humanoides, né? E elas, exceto a do arco, as outras três não tem nenhuma característica humana, né? São realmente bichos do mar. E uma alien. Aí eu fiz toda a base com aquarela, a sombra fez a sombra. Aí na parte de fazer as escamas, eu ia fazer com aquarela também, mas aí eu mudei de ideia e eu finalizo todo o resto com lápis de cor. Os lápis de cor que eu tô utilizando é os lápis de cor da Faber-Castell, os Ecolápis. Que são os únicos que eu tenho, né? Então. É esse que eu vou utilizar. Não, eu tenho 4 lápis aquareláveis, mas eles não, né? São tons de peles, né? E aí, pra finalizar, eu prefiro o lápis de cor. Aí eu tô mostrando quais eu utilizei pra fazer as duas aí. Porque, como eu disse antes, né, o lápis de cor eu tenho mais precisão do que a aquarela, né? Porque a ponta do lápis de cor fica sempre mais fina do que a da aquarela. E aí fica melhor. Eu fiz um sombreadinho com lápis de cor mesmo. Vai ficar mais prático. Hoje não tem muito o que falar, né? Hoje eu vou deixar mais vocês com som de fundo. Vai ficar tocando aí, que são as 3 músicas, eu não sei, que estão tocando de fundo. São as músicas que na hora eu realmente estava escutando, na hora que eu tava desenhando. Vim só pra fazer alguns comentários assim adicionais. Aí são os lacinhos que eu falei que eu fiz como escama dela, mas foi só o efeito de lá, assim, o contorno de fora, né? Eu peguei a Posca para fazer alguns detalhes finais.
na parte porque o polvo tem tipo umas bolinhas dentro das escamas, da escama dos tentáculos, não sei o nome, acho que é o tentáculo. Fiz alguns pontos de luz. E aí esse foi o resultado final do desenho. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar, compartilhar, de curtir e de deixar sugestões aí embaixo na caixa de comentários. Então é isso. E eu voltei e fiz mais uns bichinhos porque eu achei que tava muito vazio. Aí eu fiz uns bichinhos do mar pra preencher a folha. Então é isso. Bye bye. Até logo.